O que a maioria da torcida do Flamengo esperava não aconteceu, uma vitória do Vasco sobre o Palmeiras. Eu acho que querer um pouco demais, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Palmeiras e Vasco fizeram um bom jogo em São Paulo e foi muito agradável assistir essa partida porque os dois times se lançaram ao ataque, os dois times queriam realmente vencer. O primeiro tempo do Vasco foi uma coisa que você olha e você não acredita, porque o Vasco jogou melhor do que o Palmeiras, teve mais chances do que o Palmeiras, conseguiu marcar bem, conseguiu dificultar a vida do Palmeiras, o Palmeiras errando muito, uma coisa que realmente não é comum, não conseguindo acertar suas principais jogadas, e o Vasco indo para cima, até porque também está na zona de rebaixamento e precisa desesperadamente começar a vencer, porque senão vai amargar mais um rebaixamento. E o Vasco saiu bem, criou chances, só que aí cai naquela coisa de perder muitas chances. E isso contra um time ótimo, como o time do Palmeiras, que tem jogadores que realmente decidem partidas, isso fica muito complicado. E o Vasco caiu nessa, jogou bem no primeiro tempo, poderia ter vencido com uma boa margem o primeiro tempo, mas não conseguiu fazer. Os atacantes do Vasco, eles não conseguem fazer gol. Eles, em uma partida ou outra, eles conseguem fazer mais de 2 gols, mas na maioria é um negócio até bizarro. E aí veio o segundo tempo, e é claro que um ótimo time como o do Palmeiras não iria deixar isso se repetir na segunda etapa. Tem um bom técnico que sabe mexer com a cabeça dos jogadores, sabe armar assim o time, apesar das críticas que ele vem recebendo nos últimos tempos pelos jogos ruins até que o Palmeiras tem feito. As críticas também não são críticas gratuitas. Ele conseguiu mexer com o time e o time veio com outro pensamento, com outra forma de jogo, veio com muito mais vontade e jogando mais futebol, que é o principal, e mostrou a sua maior qualidade em cima do time do Vasco e conseguiu decidir a partida em 10 minutos, com 3 gols. Foi muito fácil para o Palmeiras vencer o jogo no segundo tempo. O Vasco não conseguiu jogar porque o Palmeiras fez valer a sua melhor categoria e o seu melhor momento. O Vasco praticamente não levou perigo ao gol, apesar de no geral, as chances de gol ficarem iguais para as duas equipes, mas aí entra aquela coisa que se chama efetividade, que eu costumo sempre citar aqui. O Palmeiras chutou 4 bolas no gol e fez 4 gols. O Vasco chutou 4 e fez apenas uma no final do jogo, que aí já não adiantava de porcaria nenhuma. E algumas coisas também a gente tem que analisar e ver no time do Palmeiras, que umas coisas que eu não entendo. Eles contrataram o Vitor Roque para ser o principal jogador, gastou um dinheiro com ele, acho que uma coisa em torno de 35 milhões. Ele realmente entrou, fez alguns gols e tudo, e ele não fazia gol já havia 12 jogos. Um centroavante caro, que veio para ser titular. O Flávio Lopes é muito mais efetivo do que o Vitor Roque. O Vitor Roque tem um pouco mais de nome, né? Tem um pouco mais de mídia. O Flávio Lopes é bem melhor, até tecnicamente, e vem mostrando isso, mostrou nesse jogo contra o Vasco também, fazendo 2 gols, 2 belos gols, aliás. Mas não dá para entender. Mas aí é a escolha do técnico, e aí a gente não pode, né, falar nada. O que vai falar? Não vai mudar nada, é a opção dele. Mas foi um bom jogo do Palmeiras. O Palmeiras se recuperou muito bem, venceu bem e mostra que sim, está a fim de ganhar o título brasileiro, sim. Abriu 6 pontos do Flamengo. E é claro que
que o Flamengo também só depende dele. Tem o jogo contra o Mirassol, tem o próprio confronto direto contra o Palmeiras. E vai ser até o finalzinho mesmo, ninguém vai ganhar esse título antecipado, porque o campeonato está muito equilibrado. E o Palmeiras confirmou que é um ótimo time, apesar das críticas, ele consegue se recuperar, tem um técnico que trabalha muito o mental dos jogadores, o grupo tem muita qualidade, e apesar das críticas, o time continua vencendo e continua dando resultado. E ao Vasco, só resta continuar, como nos últimos anos, lutando contra o rebaixamento, que é apenas o que, infelizmente, luta nos campeonatos brasileiros. É triste ver o Vasco nessa situação. Não depende só de si para sair da zona de rebaixamento. É o penúltimo colocado. E a torcida do Vasco já tem que se preparar, infelizmente, para amargar mais um rebaixamento na sua história. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.